Sabe, será que é possível ler a Bíblia todo santo dia e, mesmo assim, não entender nada do que ela diz? Pois é, para Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores que já existiu, a resposta é um sonoro sim. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar nos conselhos dele, que são super atuais, e descobrir como transformar nossa leitura de um simples hábito em algo que realmente muda a nossa vida. E tudo começa com essa provocação de Jesus. Ele chega para os maiores especialistas em religião da época, gente que passava a vida além das escrituras, e lança essa pergunta cortante. Vocês não leram? E ele não para por aí. Ele mostra qual é o verdadeiro problema. Eles liam as palavras sim, mas não faziam a menor ideia do que aquilo significava. É isso, eles viam o texto, mas a mensagem passava batida. E esse é exatamente o nosso ponto de partida, o grande problema da leitura superficial. Spurgeon dizia que é totalmente possível a gente devorar cada palavra da Bíblia e, ainda assim, continuar com a alma faminta. E convenhamos, isso é tão real hoje, com tanta informação pipocando na nossa tela, quanto era lá no século XIX. Olha, a crítica que o Spurgeon fazia naquela época parece um espelho do nosso tempo, né? Ele falava da leitura apressada de jornais. E nós? A gente vive na rolagem infinita das redes sociais. De um lado você tem esse consumo de informação que, como diz o ditado, entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas do outro lado existe um convite. Um convite para uma leitura profunda, para uma meditação focada que de fato alimenta a alma e penetra na mente e no coração. E o Spurgeon, ele não aliviava nas palavras para descrever essa leitura sem entendimento, não. Ele chamava de um exercício mecânico, miserável e morto. Sabe quando é assim? É quando os nossos olhos estão passando pelas letras, mas a nossa mente está a quilômetros de distância. A alma não para ali para descansar, na verdade. No fim das contas, é uma leitura que nem é leitura de verdade. E aqui está o ponto central. A letra, sozinha, pode até ser perigosa. Ela pode gerar orgulho, um legalismo frio, que foi o que aconteceu com os fariseus. O que realmente traz vida, o que abençoa e santifica a alma é o espírito, sabe? O significado interior que Deus quer comunicar através do texto. É a diferença gritante entre só conhecer o cardápio e finalmente provar a comida. Ok, então a gente já entendeu o problema. A questão é, como a gente sai disso? Como ir para a prática? A boa notícia é que o Spurgeon não só aponta a doença, ele oferece o remédio. Ele nos entrega, olha só, um verdadeiro kit de ferramentas, um conjunto de chaves práticas para a gente destravar o significado da palavra. Então, vamos lá. São 4 chaves fundamentais. A primeira, mentes alertas. Isso significa chegar para ler a palavra com foco, com respeito, sabe? Deixando as distrações de lado. Não é só mais um item para riscar da lista de tarefas, é um encontro. A segunda chave é a meditação profunda. Aqui não é só passar o olho, é pensar, é ruminar o que foi lido. É como pisar nas uvas para poder extrair o vinho. A terceira, e essa talvez seja a mais poderosa de todas, é a oração ao autor. É a gente ter a humildade de pedir ajuda para quem escreveu o livro, o próprio Espírito Santo, para iluminar nosso entendimento. E por fim, a quarta chave, o uso de ajudas. Sem orgulho nenhum, a gente precisa aceitar a luz que Deus nos dá através de outras pessoas, de bons livros, de recursos que Ele mesmo coloca no nosso caminho. Agora, uma pausa para a gente pensar um pouco. Olhando para essas 4 chaves, qual delas parece que foi feita sob medida para o momento que estamos vivendo? Qual poderia ser a grande virada na nossa leitura da Bíblia? Conta pra gente aí nos comentários qual dessas chaves mais chamou a atenção. E ó, se essa nossa conversa está sendo útil, não se esqueça de curtir e seguir o canal Pneuma BR para não perder os próximos conteúdos. Ah, e ative as notificações. E essa analogia das uvas é simplesmente genial, né? Pensa só, as uvas das escrituras, elas estão cheias de um vinho doce, poderoso, mas ele não vai sair de lá sozinho. A gente precisa pisar nelas, ou seja, engajar nossa mente de forma ativa, refletir, fazer perguntas. É nesse processo que toda a doçura da palavra é liberada. E Spurgeon nos dá outra imagem fantástica, a do esquilo. Para um esquilo, a árvore não é só um lugar que ele visita de vez em quando. É a casa dele, é o abrigo, a despensa, a comida. Da mesma forma, somos convidados a habitar na palavra, fazer dela o nosso ambiente, o nosso alimento de todo dia, nosso refúgio e o nosso prazer. É viver dela e não apenas fazer uma visitinha. E sobre orar, a lógica é simples e direta. Se você não entende uma parte complicada de um livro, qual é a melhor forma de descobrir o que significa? Perguntando ao autor.
Óbvio. E o Espírito Santo, o autor divino das Escrituras, ele está conosco, pronto e querendo nos ensinar quando a gente pede com o coração sincero. Mas, no fundo, todas essas técnicas, todas essas chaves, elas apontam para um objetivo muito maior. Não se trata só de entender um texto, mas de encontrar o tesouro que ele esconde. A leitura profunda nos leva para muito além da letra. Ela nos leva em direção a uma pessoa, Jesus. E aqui a gente vê o contraste que define tudo. Os fariseus, eles se apegaram à casca, às cerimônias, às regras, à estrutura física do templo. Mas o coração de Deus sempre esteve do lado de dentro, na misericórdia, no significado espiritual, naquele que é infinitamente maior que o templo. O convite é sempre o mesmo. Vamos quebrar a casca para encontrar o verdadeiro alimento que está dentro. E isso nos leva àquela que talvez seja a afirmação mais impactante de Spurgeon sobre esse tema todo. Ele dizia que de cada texto da Bíblia, de cada vilarejo ou atalho, não importa quão escondido pareça, existe uma estrada que leva direto a Jesus Cristo. Ele é o destino, o centro e a razão de toda a Escritura. Então, é essa a virada de chave. É a presença de Jesus que transforma a nossa leitura. Quando a gente o reconhece como a substância e o autor do livro inteiro, o texto deixa de ser um monte de regras antigas ou histórias distantes e se torna uma palavra viva, falando diretamente com a gente, aqui e agora. E na prática, quais são os resultados de tudo isso? Quando a gente lê dessa maneira, com o entendimento e buscando a Cristo, a gente começa a colher frutos reais que transformam a nossa vida. E os frutos dessa boa leitura são incríveis. Primeiro, ela gera vida espiritual. É o instrumento que Deus usa para nos dar vida nova. Segundo, ela vira uma fonte que nunca seca de grande consolo, uma âncora firme nas tempestades da vida. Terceiro, ela é a verdadeira nutrição para a alma, o pão que nos fortalece para a caminhada. E por último, ela se torna nossa orientação para a vida, uma bússola confiável que aponta o caminho certo em cada decisão. E assim, a gente termina com a única pergunta que realmente importa, o desafio que Spurgeon nos deixa toda vez que abrimos as Escrituras. Além das letras na página, das histórias, dos mandamentos, a pergunta é: o que Deus está neste exato momento sussurrando à sua alma através da sua palavra? A busca por essa resposta? Bem, essa é a essência de como realmente ler a Bíblia.